Eu queria, antes de começar, apresentar a nossa comissão organizadora dessa 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então, nós temos aqui presente a Martinha, que acabou de sair, a Raquel, que está lá fora, na inscrição, a Mariana e a Tatiana Frame, essa é a Marta. E eu estou na coordenação da comissão. Então, todas as fichas. Queremos agradecer a presença do presidente dos patrulheiros de Valinhos, senhor Evelyn, o vereador Marcelo Yoshida, a presença do vice-prefeito, senhor Rocco, a conselheira tutelar Ana Paula, a presidente do PET, a senhora Cláudia, secretária de Educação, Claudineia, da Assistência Social, senhor Ageu, e representando a Câmara Municipal, senhor André Amaral. As conferências, tanto federal, estadual e municipal, elas ocorrem a cada 2 anos. E este é o momento e o espaço que nós temos para construir políticas realmente que seja efetiva para a criança e o adolescente. A gente tem esse costume, esse hábito de construir sempre de cima para baixo. Por isso que as conferências está escrito, Conferência para a Criança e o Adolescente, porque ele é a figura principal, ele é o protagonista dessas conferências. Hoje não temos muitos, mas ontem tínhamos, né? Porque ontem foi as lúdicas, tiramos propostas desses meninos e assim foram propostas riquíssimas na conferência lúdica, que ontem foi a 5ª conferência lúdica. E hoje a gente vai também tirar propostas para encaminhar para a estadual e depois encaminhar para a conferência federal, que vai estar acontecendo só o ano que vem. É importante que as autoridades presentes e toda a sociedade comece a dar o olhar necessário para quem mais precisa. A gente vive falando que as crianças e adolescentes são nossos futuros, mas se a gente não garante e assegura o futuro deles, o que será deles? Né? Então a gente precisa fazer e assegurar esses direitos que são deles. E é por isso. E assim, a conferência desse ano, ela trouxe como tema principal a questão da Covid. Por que a Covid? Porque foram 2 anos de sofrimento, de várias tentativas de suicídio. Teve um índice enorme de crianças e adolescentes que tentaram suicídio durante esses 2 anos e que estão em estado ainda de depressão profunda. Precisamos ter um olhar mais aprofundado para esses meninos e meninas. E é por isso que nós estamos aqui hoje. O tema principal da conferência, ela diz assim: a situação dos direitos humanos de crianças e adolescentes em tempos de pandemia pelo Covid. Violações e vulnerabilidades, ações necessárias para a reparação e garantia de políticas de proteção integral com respeito à diversidade. É nisso que a gente vai trabalhar hoje o dia. Então, diante disso, nós vamos chamar para compor a mesa a adolescente Flávia Alessandra, representando os adolescentes. A presidente do Conselho da Criança e do Adolescente de Valinhos, senhora Clara Noronha. O secretário de Assistência Social, senhor Ageu Alencar. A secretária de Educação, Claudineia Vendimiati. E representando a Câmara Municipal, o vereador André Amaral. Antes de dar início às falas,
eu queria fazer aqui uma performance para os adolescentes. Meninos, que bem, tá? Por que o guarda-chuva? Alguém sabe dizer? Porque Para que integra, serve guarda-chuva? porque integra todas as necessidades. E por quê? Porque ele protege. Então, aqui embaixo desse guarda-chuva tem todos os pedidos de proteção contra a violência, pela dignidade humana, por direitos à convivência familiar e comunitária, por direito à educação, por direito à fala, por direito à escuta. Vira aqui, ó, para a mesa, esqueci o nome dele. Isso. É isso, gente. Obrigada. E que a gente tenha um bom trabalho. Isso. Antes de começar, a gente vai quebrar um pouco o protocolo. Eu combinei com a presidente do Conselho da Criança, Clara. Nós vamos dar a fala para a Flávia, a adolescente, porque eu acho que a fala dela vai ser a reflexão na mesa. Eu, Flávia Alessandra Bueno, em nome das crianças e adolescentes do município de Valinhos, cumprimento todos os presentes nessa mesa, através da senhora prefeita Lucimara Godoy e da presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, senhora Clara Noronha. Venho aqui, nessa mesa, dizer a todos os presentes que o município precisa olhar para as suas crianças e adolescentes com olhares atentos, principalmente quando ocorrem situações como foi a da Covid-19. Senhores, tivemos momentos difíceis. Muitos de nós perdemos alguém da família, quando não o pai, a mãe, ou mesmo os dois. No meu caso, eu perdi meu avô, que tinha 55 anos, era jovem, não tinha conformidade nenhuma, não era obeso. Resumindo, ele era saudável. Em menos de 20 dias, ele se foi. Isso foi um choque para toda a minha família. Eu e minha mãe sofremos até hoje pela perda dele. E continuando a minha fala, alguns de nós precisamos ser acolhidos e afastados de outros membros da família e viver uma vida diferente. Nova e assustadora, pois não compreendíamos o que estava acontecendo. Nos sentimos culpados de uma culpa que não era nossa. Ele não tinha onde ajuda. Todos presentes precisam de ajuda. Muitos de nós viu que a solução seria acompanhar nossos pais para outra dimensão da vida. Se é que existe vida em outra dimensão. Mas era o que queríamos e acharmos mais fácil. Mas não é tudo isso. Isso conseguimos continuar juntos dos que ficaram e com o pouco que nos restou após esse episódio de dor, sofrimento, desespero, solidão e sobrevivemos. Hoje estamos aqui falando a vocês que existimos. Nossas famílias existem. E precisamos que vocês cuidem de quem confiou em vocês.
Para estarmos aqui nessa mesa ou assumindo um cargo público de prefeito, vereador, deputado, governador, presidente. Todos dizem que, em bom tom, que somos o futuro do país. Que futuro? Quando vivemos sendo violados dos nossos direitos? Por isso, hoje, nós queremos que vocês saiam daqui comprometidos em nos proteger. Cumpra a Lei 8.109, o Estado da Criança e do Adolescente. Queremos serviços com qualidade, como saúde, educação, profissionalização. Queremos garantia de direitos. Nós vamos passar a fala, então, para a presidente do Conselho da Criança, a senhora Clara Noronha. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Cumprimento, primeiramente, a mesa, senhor secretário, senhora secretária, senhor vereador, a Flávia, que brilhantemente falou aqui conosco, os demais presentes, os presidentes das entidades que estão aqui, das organizações da sociedade civil, o vereador Marcelo Estida, que está ali, as demais autoridades. Quero também cumprimentar os técnicos e técnicas, trabalhadores do SUAS que estão aqui, que levam adiante a política de assistência social. E cumprimentar também os conselheiros do CMDCA, meus prezados colegas e amigos que ali estão junto comigo no CMDCA. Eu inicio falando que essa gestão do CMDCA assumiu um conselho depois de um período de 5 meses de inatividade e pós-pandemia. E esse conselho tinha ali muitas demandas represadas e nós, com afinco, arregaçamos as mangas e fomos ao trabalho. Temos ali comissões que estão trabalhando arduamente para pôr a casa em ordem e realmente fazer o direito da criança e do adolescente de fato. Nesse ano, nós tomamos posse em novembro do ano passado, então estamos completando um ano. Nesse um ano, além de pôr a casa em ordem pelas demandas que estavam reprimidas, o CMDCA também está finalizando o chamamento que vai estar ali contemplando as entidades. Os projetos já foram escolhidos, já está ok, está faltando apenas a homologação aí. Logo vai estar chegando lá para o senhor, doutor Argeu, todo o processo, que é uma honra para nós podermos, eu entendo assim, quanto vai ser o impacto na vulnerabilidade quando esses projetos estiverem sendo desenvolvidos. E isso é o CMDCA trabalhando, não é? E cumpriu para a nossa gestão realizar essa conferência num ano pós-pandêmico, não é? Com todas as dificuldades, e nós recebemos esse tema de cima, do Condeca. Eles falaram para nós, conversem sobre isso, e nós estamos aqui para conversar sobre isso, não é? Ontem, o primeiro dia, nós tivemos aqui, foi assim um dia fantástico. Nós tivemos aqui representantes de escolas estaduais, municipais, das entidades, dos patrulheiros, da ACES, da APAI, e eles vieram e nós demos para eles o direito de fala, e eles falaram. Eles falaram e o que eles nos disseram? Que a gente tem um olhar atencioso para com eles. E alguns tópicos, prezados, que estão aqui representando o poder público, alguns tópicos que eu vou citar aqui. Um que foi muito necessário durante a pandemia e ainda o é, inclusão digital e acesso à internet. Essa é uma geração tecnológica e muitos não têm acesso.
a internet e nem a computadores. Outra coisa que foi muito pedido que apareceu nos eixos: cultura e lazer descentralizado nos bairros, na periferia. O Gabriel disse: olha, tem a praça lá do SECAP, mas eu tenho que sair de lá, pegar 2 ônibus para ir na praça. Eles querem no bairro deles, não é? Outra coisa que se pediu aqui, doutora Argeu, um olhar atento para o adolescente das áreas rurais. Sabe o que eles pediram? Água potável. Água, um direito humano. Eles pediram água potável. É incrível que surgiu isso numa conferência. Outra coisa que eles pediram: garantia de transporte. Eles querem vir, eles querem participar, eles têm direito à cidade. A cidade é um direito humano e eles querem ter direito, mas não tem transporte. Outra coisa que eles pediram: qualificação profissional. Eles querem trabalhar, o vereador André, e eles querem se qualificar, porque eles sabem que eles não terão chance se não se qualificarem. Mas eles também não têm acesso, não é? Então, pediram qualificação profissional. Isso agora, falo com a senhora secretária, eles pediram contraturno nas escolas municipais. Precisa haver um esforço aí para implementar. E eles falaram aqui das angústias, como a Flávia falou, ela perdeu o avô, eu também perdi, a Covid afetou minha família, perdi meu esposo. E eles falaram das angústias, e aí o que eles queriam? Eles queriam encontrar um psicólogo na escola. E não tem, não é? E eles falaram isso pra gente. Só que existe a Lei 13.935 de 19, que prevê a dupla psicossocial nas escolas. Valinhos ainda não implantou. Senhor secretário, senhora secretária, senhor vereador, Valinhos precisa implementar essa lei. E isso foi algo que foi trazido pelos adolescentes. Então, eu já vou avisar para vocês que isso se torna, a partir dessa conferência, uma demanda do CMDCA. E vocês vão receber cobranças lá do Doravante. Porque nós também queremos, foram eles que trouxeram, foi a base que trouxe para nós. Então, nós vamos estar junto com eles nessa reivindicação aí. E o que eles querem também? Eles querem ser protagonistas. É uma geração que quer participar. E eles pediram também uma coisa que eu amei: participação de adolescentes no CMDCA. E eu, como presidente, ontem eu assumi um compromisso com eles, que eu vou trabalhar para isso. Então, os diretores, professores de escolas aqui municipais, estaduais, nós vamos entrar em contato com vocês para a gente criar esse comitê de crianças do CMDCA com o apoio das escolas. Aguardem que muito em breve nós vamos sentar para conversar e vamos planejar e viabilizar. Esse vai ser um legado que essa gestão vai deixar. Isso eu assumi o compromisso com eles ontem e falo de novo, porque eles querem ser protagonistas. E o CMDCA é deles e para eles e por eles. Então vamos trazê-los. Mais uma vez eu peço aqui para as autoridades que têm poder de decisão. Nós aqui vamos construir um relatório dessa conferência. Quando esse relatório chega lá, André, doutora Argeu, Claudineia, recebam como uma carta de amor. Uma carta de amor dos seus munícipes, chegando para vocês. Não é só uma carta de reivindicações. É uma carta dizendo: olha, nós estamos aqui. E nós apontamos que isso vai ser melhor para nós. Vamos construir juntos. É uma carta que vai chegar lá. E esse CMDCA quer construir novos caminhos. Ontem no dia 29, na palestra lá no CNPD, a Cláudia citou uma frase da ONU: nada sobre nós sem nós. Então, sobre o CMDCA, nada sem o CMDCA, nada sobre o CMDCA sem o CMDCA. Nós também queremos respeito. O CMDCA também deseja respeito. Deseja ser lembrado quando for
feita a política pública. Nesse ano também houve o chamamento para o serviço de fortalecimento de vínculo. E quem provocou o CMDCA a respeito do chamamento foram as entidades. O município não enviou, doutor Argeu, para o CMDCA o projeto antes de ser aprovado. Foi chamamento para crianças de 6 a 15. E o CMDCA não participou da construção desse chamamento. Quando chegou no CMDCA, ele já estava pronto e publicado. Mesmo assim, nós não nos furtamos a opinar e foi enviado. Eu acredito que o senhor deva ter recebido, a prefeita também recebeu, um ofício do CMDCA pontuando parabéns pelo aumento de vagas, mas também um alerta, principalmente a comissão de monitoramento, para que se estejam atentos à precarização dos serviços. Então, este CMDCA quer construir junto com o município a política da criança e do adolescente. Sempre lembrando a nossa carta magna, a criança é prioridade absoluta. Então, esse CMDCA quer que isso seja uma realidade. A criança é prioridade absoluta. No orçamento, prioridade absoluta. Em tudo que se for fazer, tem que lembrar da criança. Como a Nildes falou, se eles são o futuro, por que nós não vamos investir? Como eles chegarão no futuro se a gente não investir neles? Custa dinheiro investir na criança e no adolescente. Então a gente espera que vocês lembrem-se no orçamento de financiar a política da criança e do adolescente. E contem conosco para ajudá-los, para estar junto, construir junto. E eu falo para os adolescentes que estão aqui, contem conosco e vamos sim colocá-los no CMDCA, porque a presença de vocês traz sangue, traz vida. Então, e é isso que a gente quer, vida. Obrigada, gente. Direito de escuta dos conselhos. Nós vamos passar a palavra, então, para a secretária de Educação. Bom dia a todos. É com muita alegria que nós estamos aqui nesta manhã tão importante para a sociedade valinhense, não só para os que estão aqui, mas para todos, né? Isso é muito importante. Quero aqui cumprimentar a nossa presidente do CMDCA, Clara, que com muita propriedade e discernimento fez o seu discurso, não só um discurso, mas uma fala extremamente apropriada para o momento e para todas as situações que temos vivido. Quero cumprimentar também o doutor Argeu, nosso secretário de Assistência Social, que a pessoa do doutor Argeu, cumprimento aqui todos os trabalhadores da Secretaria, do SUAS, todos aqueles que têm trabalhado arduamente, né, não só pelos direitos da criança, do adolescente, mas da família, do indivíduo. Então, eu quero aqui parabenizar o trabalho de todos e cumprimentá-lo, doutor. Quero cumprimentar também o Legislativo através do vereador André Amaral, também estendendo aqui para o nosso professor e vereador Marcelo, que também tem executado um excelente trabalho, não só na Câmara, mas nas nossas escolas. E quero aqui cumprimentar, André, todo o seu trabalho também, o trabalho árduo da Câmara, que sem essa junção aí, né, dos poderes, a gente não consegue levar adiante nenhum projeto, nada que nós temos planejado. Então, nós precisamos estar em união realmente com os poderes. Então, parabéns por todo o seu trabalho, o trabalho de toda a Câmara. Nossa querida Flávia, que também não discursou, mas falou com o coração aqui os nossos sentimentos por toda a sua perda, sua e da sua família, e assim como tantos, né, que nesse período têm perdido entes queridos, pessoas amadas, e ainda estamos aí, né, passando por situações difíceis
com as sequelas e as consequências dessa doença. E toda a sua fala também muito pertinente, representando aqui a fala de todas as crianças e os adolescentes aqui representados. Então, quero cumprimentar também todos que aqui presentes de outros conselhos, presidentes e conselheiros, todos os conselheiros do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que têm feito aí um excelente trabalho de escuta, de colher realmente informações importantes. E como a própria palavra diz, conferência. Nós estamos conferindo, né? Conferindo o que tem acontecido no momento, o que aconteceu desde a última conferência da criança e adolescente, o que hoje, como o mundo está hoje, na perspectiva desse adolescente, dessa criança, as suas necessidades, como aqui já foi posta pela presidente, algumas dessas necessidades e algumas dessas falas que vem acontecendo aqui na conferência deste ano. Então nós estamos para conferir, para ouvir, é um momento de escuta, é um local de escuta, para que nós possamos depois trazer a todos vocês as respostas necessárias. Algumas serão de curto prazo, outras de médio e outras de longo prazo. Porém, nós não podemos perder a visão do que vocês, enquanto adolescentes e detentores desses direitos, estão falando e estão necessitando. Como bem colocado aqui, aquele guarda-chuva, que significa proteção, e ali embaixo todas as necessidades para que essa proteção possa realmente acontecer. Quero apenas dizer que das questões aqui levantadas, aqui na área da educação, a questão do contraturno, ele vem acontecendo em algumas escolas com relação ao reforço escolar, e no próximo ano nós faremos o contraturno na região da zona rural. Já tinha conversado até com o professor Marcelo. A ideia é começar pontualmente uma escola, mas possivelmente a gente vai conseguir até expandir para as 3 escolas ali da zona rural, em parceria com a cultura e o esporte. E depois a gente vai expandindo para as outras escolas, conforme as possibilidades vão aí ocorrendo, né? Então, nós estamos trabalhando realmente para isso e para implantar no próximo ano. Nós temos 2 assistentes sociais, já chamamos a psicóloga também, para que tenha a dupla psicossocial, para que passe nas escolas, né? Acredito que ela já vai se apresentar logo, a psicóloga, para que ela possa, vocês sabem que essa dupla, né, psicossocial na escola, ela não faz a parte clínica, né? Mas ela faz toda a escuta também daquilo que é necessário ali na escola, para os encaminhamentos necessários, e assim será. Então, acredito que muitas coisas já estão sendo encaminhadas, e tudo aquilo que for vindo para que nós, tanto a assistência como a educação e outras políticas públicas receberem, vamos estar olhando com muita atenção, porque realmente é prioridade a criança e o adolescente, como o ECA preconiza, como todas as leis magnas preconizam essa prioridade, né? Que a criança e o adolescente, ela deve ser prioridade, não só para a comunidade, não só para a escola, não só para o poder público, como para a família. Por isso que tanto a assistência como a educação tem tentado aí arduamente trabalhar com as famílias, para que as famílias também se tornem mais fortalecidas e possam também colocar os seus filhos como prioridade. Muito obrigada a todos, uma ótima conferência, e que Deus abençoe todos vocês. Obrigada. Vamos passar a palavra, então, para o representante da Câmara, o André Amaral, e na sequência a gente já pede para dar o encerramento da mesa junto com o
secretário da assistência, que também está aqui representando a prefeita. Bom dia. Vou pegar o microfone da nossa aqui. Da minha altura aqui. Bom dia, a presidente do Conselho dos Direitos da Criança e Adolescente, a Clara, a Neia, secretária de Educação, o Argil, secretário de Assistência Social, a Flávia, representando todos os adolescentes, as crianças e adolescentes aqui nessa mesa, a Nils, que tem coordenado a conferência. Quero cumprimentar aqui o meu companheiro de Câmara, o vereador Marcelo Yoshida, tão engajado também nas causas da criança e do adolescente. Cumprimento aqui o vice-prefeito Oswaldo Rocco. Cumprimento também a todas as pessoas que atuam nas entidades, na pessoa do Erwin, seu Barrila, aqui nas entidades do terceiro setor, que também fazem parte do Conselho Municipal da Criança e Adolescente, que atuam diretamente na solução de diversos desafios que nós enfrentamos na sociedade, em assuntos relacionados também à criança e adolescente. Cumprimento a Ana Paula, representando aqui a OAB, né, secretária da OAB, que tem feito um belíssimo trabalho nessa gestão aqui, através das suas comissões sempre participativas. Cumprimento a todos os servidores municipais que não medem esforços para que as políticas públicas elas sejam executadas, né, tanto na assistência social, na educação, tentando sempre fazer um trabalho em rede. Estar aqui representando o Legislativo, eu penso que é de fundamental importância, porque uma sociedade ela se faz a partir do diálogo entre todas as pessoas que têm diversos pontos de vista, diversas competências diferentes. Nós falamos de direitos, eu quero trazer um pouquinho uma reflexão aqui. Nós não podemos nos esquecer que a cada direito reconhecido existem uma série de deveres para que se cumpra esse direito. Se nós estabelecemos que existe um direito de uma pessoa que não enxerga muito bem ter o maior acesso, né, e sentar na frente, cabe a todos nós, né, o dever de deixar lugar para essa pessoa, para que essa pessoa possa se sentar aonde ela merece, para que ela tenha a mesma igualdade de oportunidade. Quando nós falamos de direitos da criança e do adolescente, uma série de direitos aqui estabelecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente, e aqui sentidos a falta do acesso a esses direitos, como colocado aqui pela presidente do Conselho, dito pelos próprios adolescentes. Isso significa que toda a sociedade deve reconhecer que isso é um dever de cada um de nós. O dever à inclusão digital, o dever à cultura, o dever à qualificação profissional. E nós, dentro da nossa sociedade, nós nos organizamos em diversas instituições, cada uma com a sua competência, para que nós possamos ali viver a realização daqueles direitos aqui que nós por natureza temos direito mesmo, né? Direito à felicidade, direito à convivência, como foi colocado aqui pela Nils no início, direito à convivência familiar, à convivência comunitária, mas cabe também a cada um de nós, no exercício das funções, dentro da situação que nós nos encontramos, a responsabilidade para que o direito do outro seja reconhecido, preservado e atendido. Aqui, como poder público, a Câmara tem um papel fundamental, né, de avaliar as políticas públicas, de melhorá-las, né, de, junto ao Executivo, assessorando o Executivo com as indicações, com as sugestões que nos vêm da própria sociedade civil, né, fazer esse papel de pensar novas políticas, mas também de cobrar, de fiscalizar, de fazer emendas ao orçamento, que é justamente um instrumento legal que faz com que a distribuição dos impostos que nos são arrecadados para o cumprimento desses direitos, nós temos um dever de todo mês pagar os impostos, recolher a cada compra que a gente faz uma série de impostos. Para quê? Para que o poder público possa, a partir desse valor arrecadado, né, fazer cumprir os direitos da sociedade, os direitos mínimos. A demanda é sempre maior
do que aquilo que é a necessidade mesmo que a prefeitura alcança, né? Mas eu quero destacar aqui, nós estamos num processo lá na Câmara Municipal de aprovação da Lei Orçamentária Anual. A lei do orçamento que vai direcionar os investimentos da Prefeitura, os esforços que a Prefeitura vai fazer na execução das políticas públicas para o ano que vem. E aqui eu quero fazer menção a uma emenda do vereador Marcelo Yoshida, que destinou, percebendo, né, um trabalho, inclusive, de muitos aqui estão envolvidos no programa de erradicação do trabalho infantil, que existia pouca verba destinada para tal, através de uma demanda da sociedade civil, dessa comissão, emendou o orçamento para que mais verba fosse destinada para tal. Nós fizemos uma emenda também, né, juntamente com o Conselho Municipal de Direitos da Pessoa com Deficiência, para que se pudesse ser executado o censo da pessoa com deficiência. Eu penso, Clara, que a partir dessas demandas que são trazidas aqui, eu digo aqui que tem algumas demandas que são muito claras, que são necessidades orçamentárias para que o Executivo possa fazer a política pública. Aqui os psicólogos, por exemplo, nas escolas. Eu tenho certeza que junto ao professor Marcelo aqui, nós podemos fazer uma emenda ao orçamento, garantindo a possibilidade no orçamento para que nós possamos ter verba para a contratação de psicólogos e para a capacitação desses profissionais junto à educação. O que falta às vezes é orçamento, né, Néia? É prioridade. E o orçamento é prioridade, né? Então, para o cumprimento de um direito, para o atendimento de um direito, todos nós temos responsabilidade. Essa responsabilidade passa pelo nosso trato pessoal, quando nós estamos junto com alguém e precisamos garantir que esse direito seja atendido, mas passa também pelo nosso recolhimento de impostos, naquilo que compete ao poder público, para que o poder público execute as políticas que são necessárias. Então, como Câmara dos Vereadores, eu penso que esse é o nosso papel, emendar o orçamento naquilo que for possível, diante de uma série de outras prioridades também que são necessárias, mas a criança e o adolescente, sim, são prioridades, devem ser prioridades para o município. Eu quero só chamar a atenção para um outro aspecto, e aqui eu encerro minha fala, como presidente coordenador da Frente Parlamentar em defesa da família lá na Câmara. Sobretudo, a instituição familiar, de onde todos nós viemos, né? Pode ser que nós não escolhamos, ao longo da nossa história, formar uma família, mas todos nós viemos de uma família. E foi ali nos primeiros anos, na primeira infância, que foram traçados, né, os primeiros passos do caminho que nós temos que trilhar, que são fundamentais. Se ali, dentro do seio familiar, falta a figura do pai, a figura da mãe, a competência, às vezes, para educação, e nós sabemos como isso é triste, e muitas vezes falta mesmo, né? Aí o Estado precisa vir e dar subsídio para que essa família funcione. O Estatuto da Criança e Adolescente diz que quando falta a família, a criança tem direito a uma família substituta, porque é a primeira comunidade onde nós aprendemos a ser gente. As virtudes sociais nós aprendemos no seio da família. E eu quero fazer aqui, né, um apelo também, né, ao Conselho aqui, porque o Conselho, ele aconselha, mas ele também ouve. Que não falte dentro do Conselho esse olhar prioritário para a família. Porque fortalecendo a família é o jeito mais fácil de nós fortalecermos as crianças e adolescentes. Quando a família, naquilo que ela não sabe fazer, ela recebe o apoio da sociedade civil, como aqui está o patrulheiro, para capacitar os programas de convivência executados com muito amor pelos patrulheiros, pela política de assistência social, o PAIF, os programas de fortalecimento de vínculos, quando atingem também os pais e ensinam aos pais as competências que talvez eles não receberam dentro da sua experiência quando criança, nós vamos garantir que as crianças, os adolescentes, sobretudo na primeira infância, eles possam receber o afeto e os primeiros ensinamentos a respeito da responsabilidade, para que eles também entendam que a vida
é feita de direitos e a vida é feita de responsabilidades, para que eles possam crescer sempre nessa visão, né? Eu tenho direito, mas ao mesmo tempo que eu tenho direito, eu tenho também a competência, dons que eu recebi do Criador, para que eu possa também contribuir para que o direito dos outros seja também atendido, né? Então aqui a minha contribuição, nós estamos trabalhando junto com a assistência social, o programa Famílias Fortes, junto com as entidades do terceiro setor também, através de emendas parlamentares, para ensinar os pais competências que eles podem trabalhar com os filhos. Destaco para a educação 2 programas, caso vocês não conheçam, prontos, que eu faço uso lá em casa com os meus filhinhos, de Maria Cristina, de 4 anos, e com o João Pedro, de 1. Programa maravilhoso chamado Conta Pra Mim, né, da Secretaria Nacional de Alfabetização. Programa de literacia familiar que ensina pais e responsáveis, ou também professores, para ensinar os pais e responsáveis a contar histórias para os seus filhos e desenvolver a competência da linguagem oral, a competência da leitura, da escrita, que aprendendo a ler, eles vão mais para frente ler para aprender uma série de outras coisas, né? A primeira infância é fundamental. Contem com a Câmara, contem com esse vereador, com o vereador professor Marcelo Chico, com toda a Câmara, para que a gente possa, em diálogo, fazer com que tudo aquilo que for deliberado aqui seja junto ao Executivo também executado. Muito obrigado e parabéns a todos. Vou chamar o secretário da Assistência, doutor Ageu, para o uso da palavra. Excelente dia a todos. Estão me ouvindo? Sim. Muito bom. É bom estar aqui na 12ª conferência e ouvir a importância que nós temos como cidadão, como até foi falado aqui pelo vereador André Amaral. Nós temos direitos, nós temos deveres, nós temos responsabilidade. Cabe a cada um de nós. Quando nós lemos ali o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele fala que cada um de nós é responsável pela criança e pelo adolescente, não apenas o poder público, mas a cada cidadão que faz parte da sociedade. Quero aqui cumprimentar a minha nova secretária, chefe, sempre ela conhece a FIM, secretária de Educação, a presidente da Criança e Adolescente, do Conselho Municipal, a Clara, e a gente trabalhou muito para que a 12ª conferência ocorresse, e ela sabe das dificuldades que são, mas a Secretaria se colocou à disposição para que todo o evento ocorresse. Quero comentar o meu amigo, o vereador André Amaral, que representa aqui a Câmara Municipal. Muito obrigado pelas excelentes palavras trazidas ao público. A adolescente Flávia, no nome do qual eu cumprimento todos os adolescentes que estão presentes aqui, muito importante. O meu amigo vice-prefeito, o Rocco, estão presentes também aqui as presidentes dos conselhos da mulher, que também estão no Conselho Tutelar, a Ana Espadácia, né? É isso? Ana Espadácia. De ontem nós participamos de um evento semana aqui excepcional, que foi do portador de deficiência. Cadê a doutora Cláudia? Doutora Cláudia Belcher, ela estava aqui. Ela precisou sair. Precisou sair, não estava aqui, mas ela faz parte do conselho. Meu amigo, vereador, professor Marcelo China, sempre presente em todas as ocasiões, e os demais presentes aqui, um excelente dia. Posso de falar do meu amigo Dunga, radialista preferido, viu, Dunga? Um abraço, meu amigo. E todas as pessoas que fazem parte do Conselho da Criança e Adolescente e dos outros conselhos que estão aqui presentes. Como é importante a gente tratar um assunto que envolva a criança. O Poder Executivo, ele entende essas preocupações. Tanto que o plano de governo da prefeita Capitão Zimara, ela coloca algumas coisas muito importantes. Entre elas foram citadas aqui pela presidente do Conselho, que foi o fortalecimento de vínculos. Nós atingimos 150 crianças e passamos a atender, nesse novo chamamento, 600 crianças. Isso era um pedido do próprio Ministério Público, de um trabalho e de muito esforço da sociedade. Isso é um esforço muito grande da sociedade, do Poder Executivo,
para sairmos de 150 crianças e adolescentes que nós atendíamos para 600. É um mundo assim, quando você fala em orçamento, né, vereador André Amaral, não é fácil, nós estamos falando em milhões, né? Isso é dinheiro do contribuinte, para que a sociedade tenha uma resposta melhor. Isso é de conhecimento dos vereadores da Câmara Municipal, do vereador professor Marcelo Chira, quando eles se preocupam em dar uma emenda para a gente poder dar uma resposta melhor, eles sabem também a dificuldade de fazer a LOA do orçamento do município. O município, ele sobrevive daquilo que o cidadão contribui, da contribuição dos impostos que o cidadão tem, é que nós trazemos as políticas públicas. Não é isso, o nosso vice-prefeito? E é isso que é a nossa preocupação. Eu não posso deixar aqui de colocar que os servidores da assistência social, os técnicos, quando eles se debruçaram sobre esses processos, foram 7 chamamentos, né, que uma parte deles sobre essa, eles se debruçaram sobre essa matéria, eu vi que eles fecharam a porta, entravam 7 horas da manhã, e eu vi que às vezes eles saíam 8, 9, 10 horas da noite, levando inclusive sábado e domingo para encontrar orçamento, quantidade, está restrito o que a lei diz, como que a gente tem que fazer. Então, foi um trabalho árduo, claro, realizado por cada um dos técnicos aqui da assistência social. Eu vi o trabalho que cada uma das pessoas tiveram, então eu posso afiançar o quanto as pessoas trabalharam para que chegasse a esse resultado. E não foi uma coisa fácil, viu, minha secretária? Foi muito difícil. Então, representando aqui o Poder Executivo reconhece as dificuldades, reconhece esses pedidos que foram até falados aqui pelos adolescentes, e nós queremos ser participativos, nós queremos estar mais próximos, seja no rural, seja na periferia, seja nas demandas que a sociedade precisa. E cada dia a sociedade vai passando por mudança e exige que de cada um de nós, da sociedade, do Poder Executivo e do Poder Legislativo, nós tomemos ações que tragam melhorias para a sociedade. E não há uma coisa como hoje a sociedade precisa de tal matéria, amanhã vai se mudar. Eu estive conversando com o padre Eduardo e eu vi a preocupação dele de querer construir lá na século XXI uma área para trabalhar com adolescentes e trazer eles para serem atores, para usarem equipamento, para serem profissionais, inclusive trabalharem com a parte técnica lá. Então eu vi a preocupação dele, como de outras demandas que cada um também, né, das entidades particulares, se preocupam com a criança e adolescente. O Poder Executivo, ele se coloca à disposição. O Poder Executivo está de portas abertas. A Secretaria de Assistência Social se coloca de portas abertas para toda a sociedade, para que nós possamos encontrar caminhos de melhorar. Nosso ECA ele tem 32 anos. Ele avançou? Sim, avançou. Ele precisa avançar ainda mais e mudar? Claro, isso é o olhar que nós temos isso, quando a gente pensou lá em 1990, quando pensou o ECA, nós não tínhamos um celular tão potente como hoje, tão transformador como hoje. Hoje nós temos profissões que estão aliadas à informática, à TI, que os adolescentes e as crianças amam e adoram. Então as coisas vão se alternando, os crimes também vão mudando, e a gente, como sociedade, nós temos que avançar e mudar. Muito obrigado, parabenizar toda a equipe do Conselho Municipal da Criança e Adolescente pelo trabalho, bem claro, por realizar a 12ª conferência, e nós receberemos todos os documentos que forem realizados aqui, e vamos trabalhar neles para que nós tenhamos uma sociedade melhor. É isso que o Poder Executivo quer, uma sociedade melhor. E aquilo que é do nosso trabalho, nós iremos fazer com a parceria do Poder Legislativo, com a parceria das outras secretarias, porque a Secretaria da Assistência Social, ela trabalha vinculada a todas as outras, da educação, da cultura, do lazer e todas as outras envolvidas. E nós precisamos de cada um dos senhores, né, que participem, das senhoras que participem e que nos ajudem a ter uma cidade de Valinhos melhor, uma cidade de futuro, uma cidade que avança, uma cidade que quer que o seu adolescente, que a sua criança, ele tenha um melhor estudo, um melhor alcance, que ele alcance as melhores possibilidades. Eu agradeço, um excelente dia a todos, que tenhamos uma 12ª conferência muito excepcional e que daqui nós tenhamos documentos que tragam o melhor para a sociedade, claro. Eu tenho certeza disso.
Excelente dia a todos. Muito obrigado. Agradeço a mesa, né? Eu até anotei, eu sei que eu tenho, as pessoas falam que eu falo demais, eu vou tentar ser mais breve, mas eu não poderia deixar de me manifestar nesse momento. Antes disso, eu queria, assim, fazendo uma breve reuniãozinha, assim, aos paralelos com a comissão desta, que ficou responsável por esse momento. Se o senhor vice-prefeito gostaria de ter alguma fala? Por favor. Bom dia a todos, não vou me prolongar. Cumprimento a nossa mesa, vereador André Amaral, Chiga, a nossa secretária Néia, nossa secretária Argeu, Clara, parabéns, Flávia. Deus, obrigado pela oportunidade. As entidades que todas estão aqui hoje, servidores públicos. O som está bom aí? Está dando para ouvir? Legal. Eu queria apenas deixar um recado de um ponto muito importante que foi dito aqui, que é com relação, naturalmente, ao tema da Conferência dos Direitos. Nós, enquanto sociedades, temos que nos organizar e estar sempre atentos aos nossos direitos. E cabe a todos nós cobrarmos daquelas pessoas que nós, através do voto, colocamos em locais para administrar a cidade, como os nossos vereadores, nossa prefeita, nossos secretários. É importante que nós saibamos que a força que o adolescente tem, que a sociedade tem, enquanto organizada, ela pode sim cobrar os seus direitos e buscar a solução das suas demandas, atender às suas demandas. É importante que a gente tenha esse olhar de acompanhar os trabalhos que são feitos por esses entes políticos. É importante. Nós temos que acompanhar o que é feito pelo nosso legislativo, nós temos que acompanhar o que é feito pelo nosso executivo, saber se as direções estão corretas, se as ações estão corretas, e só assim, através da nossa fiscalização, através do nosso envolvimento, é que nós podemos, viu, Clara, ter as demandas dos conselhos atendidas. Temos a força, a população, a cidade tem essa força, e nós colocamos representantes no poder público para isso. Então é importante que todos nós, me incluo também como vice-prefeito, sejamos cobrados e sejamos concitados a realizar as políticas públicas que a nossa cidade tanto precisa quanto almeja. Sou defensor disso, sou defensor incansável dos direitos e que a cidade precisa sim sempre evoluir, sempre respeitando os direitos e que todas as políticas públicas sejam de fato implementadas. Elas não fiquem somente no campo das ideias ou no papel. Elas precisam sair e elas precisam tornar efetivas. E o poder público é para isso que serve. Então fica aqui um apelo. Nós, enquanto sociedade, temos que acompanhar tudo que é feito, tanto no executivo como no legislativo. Nós, enquanto população, é que elegemos os nossos governantes. E é para isso que a gente tem que ter esse olhar e acompanhar. Lanço aqui um desafio. Quantos aqui comparecem à Câmara Municipal às terças-feiras, nas sessões? Quantos aqui assistem pelos canais da Câmara? Quantos aqui acompanham o boletim da Prefeitura, onde está tudo que a Prefeitura está realizando? Os gastos, os planejamentos. Quem que faz isso? Eu sinto falta, eu acompanho as sessões da Câmara, quando não pessoalmente, em casa, pela internet, pelo canal. Naturalmente acompanho tudo que o Executivo faz, por óbvio, por o seu vice-prefeito. Então fica aqui um apelo e um chamamento. Acompanhem as ações políticas da nossa cidade, para que eventos como este aqui criem corpo e ações efetivas.
Então é isso que eu gostaria de deixar, esse recado a todos vocês. Muito obrigado. Ótima conferência a todos. Muito obrigado. Bom, para finalizar esse momento, eu queria dizer o seguinte: o conselho, todos os conselhos, eles constroem a política junto com o legislativo e o executivo. Eles precisam de respeito, eles precisam ser reconhecidos dentro do município. O conselho ele não é consultivo, o conselho da criança, ele é deliberativo. Isso precisa ficar muito claro. Nós não somos apagadores de incêndios. Nós construímos juntos. A gente tem um fundo da criança e a gente não tem esse dinheiro para pagar incêndio o tempo inteiro. Esse dinheiro está ali para nós pensarmos em políticas públicas a serem aplicadas à criança e ao adolescente. Então a gente pede aqui, senhor secretário, e o André Amaral está representando o presidente da Câmara. Quando for falar de políticas voltadas à criança ou adolescente, precisa estar com este conselho presente. Nós tivemos 2 momentos no município, do qual o conselho da criança ficou, em algum momento, colocado de última instância, sendo que 2 momentos, o PET, que é para criança ou adolescente, está dentro do Estatuto da Criança, e o que tem agora, que é a escuta qualificada. E que o Conselho da Criança não foi envolvido como deveria ter sido envolvido. A gente não está aqui apenas para pagar o custo, a gente quer construir junto. E isso fique, né, para os representantes. A política não se constrói com uma pessoa, com uma figura. Ela é coletiva. São vários conselhos. Nós não temos um conselho. Nós temos vários conselhos. E esses conselhos precisam ser ouvidos. E o Conselho da Criança, ele é mais do que importante. Ele é essencial. Ele é futuro. Então ele precisa ter respeito. Ele precisa ser respeitado. Eu precisava falar isso. Porque foi um ano muito árduo para a gente do Conselho da Criança. A gente pegou muitos desmantelos dentro do Conselho. E a gente está reconstruindo, né, Clara? Com muita força, com todos os conselheiros aqui presentes. Estamos reconstruindo. E a gente quer mais. Mas a gente, para querer mais, a gente precisa de vocês que estão aqui. A gente precisa do apoio de cada um que está aqui. É isso que a gente precisa. Então, realmente eu agradeço. As crianças, a gente passa enquanto instituição todos os dias. Eles têm direito. Mas nunca ninguém trabalha que eles também têm deveres. E isso está no Estatuto. São direitos e deveres. Então, eu queria fechar com essas falas, agradecer a mesa, né? E aí a gente vai estar chamando, a gente já está um pouquinho atrasado, mas isso faz parte mesmo desses atrasos, é normal, né? Mas é importante, porque é importante a gente ouvir as pessoas, porque este é o momento da escuta. Ultimamente a gente está falando muito de escuta, né? Então hoje é o momento da escuta. A escuta de ontem com a escuta de hoje, que vão se juntar. Eu agradeço muito. E aí a gente vai pedir que então a palestrante venha e agradecer a todos os presentes. Obrigada. Então, vou ficar com a gente, né? Esse período da manhã.